Durante os anos de 2007 e 2008, eu tive a oportunidade de dar aulas em alguns presídios do estado do Rio de Janeiro. E um desses presídios foi um local chamado Esmeraldino Bandeira. E nesse local eu dei aula para um grupo de angolanos. Então, vou contar a vida real para vocês. Vários estrangeiros são presos no Brasil por conta do tráfico internacional, sobretudo africanos. Então, eu dei uma aula para uma turma de ampla maioria de angolanos, tinha mais um colombiano e alguns brasileiros na turma também. Eu fiquei tocado ali com os angolanos porque eles eram muito simpáticos e, apesar de traficantes de drogas, eles eram pessoas bem educadas, assim, amistosas. E logo de cara eu tentei identificar quem era o líder ali daquele grupo. Geralmente esses grupos têm um líder que recebe o respeito ali e a atenção das pessoas, né? Então, eu como professor buscava isso, o líder do grupo, para que ele se aproximasse de mim e eu pudesse me aproximar da turma através desse líder. E eu identifiquei um cara muito grande, assim, um cara gigantesco mesmo, um cara largo, chamado Matusalém. E era o nome dele mesmo, e eu achei interessante que todos eles tinham nomes bíblicos. Então, devia ter uma influência, né, cristã no país deles. Então, eu identifiquei logo Matusalém e pensei, pô, o cara desse tamanho, certamente esse cara é o líder aqui da galera. Ao longo das aulas, eu fui percebendo que, na verdade, o líder era um cara mais baixo do que eu, que não é coisa fácil, beleza? Cara mais baixo do que eu, chamado João José. Pequenininho, do jeitinho dele, e ele dava ordem em todo mundo. Então, o João José, quando eu entrava na sala, ele se colocava de pé e todos os outros ficavam de pé, em respeito, inclusive o Matusalém. E aí, quando eu me sentava, ele se assentava também, sinal de respeito para o professor. Era um negócio impressionante. E eu fiquei encantado com a liderança e a influência que aquele cara desenvolvia naquele grupo. Naquele momento, a influência servia para o bem, porque, poxa, eles estavam numa sala de aula para aprender um conteúdo ali de língua portuguesa, mas em outros momentos a influência servia para o mal também, porque ele era o líder de uma galera que cometia crimes e tal. É indiscutível, irmãos, que nós sofremos influência e somos influentes também. Não sei se você já percebeu, e durante muito tempo da minha vida eu me julgava alguém imune a todo tipo de influência. Eu achava que eu era uma pessoa única no mundo, totalmente especial, que não era influenciado, nem influenciável, influenciado por ninguém. Até que um dia eu percebi, adolescente, que eu vestia a mesma roupa e tinha o mesmo corte de cabelo de um vocalista de uma banda chamada Nirvana, um cara chamado Kurt Cobain. Eu era um sósia desse cara, queria ser pelo menos, roupinha quadriculada igual a dele, e eu era uma pessoa com a postura daquele cara, uma postura mal-humorada. Então, não achava graça de nada, igual a ele, e sacudia a minha cabeça. Na época, vai ser difícil de acreditar, mas eu tinha belos cabelos grandes assim, e balançava a minha cabeça assim, ao som do rock and roll, igual aquele cara. Eu achava que eu era o único de um. Tem essa expressão no livro 1984 do Orwell, único de um. Eu achava que eu era assim, único de um, mas não, eu era mais um no meio da multidão. Josué era um homem que tinha muita sabedoria, porque ele escolheu a influência certa para a vida dele. Josué, de certo modo, durante grande parte da sua vida, vive à sombra de um outro líder, que é um cara chamado Moisés. Você já brincou com a sua sombra quando você era criança? Talvez você não se recorde, mas tem um momento da nossa vida que a gente repara que existem sombras, e aí a gente às vezes tem medo e às vezes a gente brinca com as sombras também. A vida de Josué é uma sombra da vida de Moisés no bom sentido. A vida dos dois é uma vida espelhada. Então, Moisés vence o Egito sem lutar. Josué vence Jericó sem lutar. Moisés conduz o povo, Josué conduz o povo. Tem um momento em que Moisés vê a sarça,
um arbusto ardendo, um fogo pegando naquele arbusto, e Deus fala com ele, Deus fala com Moisés assim, ó, tira a sandália dos seus pés, se prostra aí, porque onde você está é um lugar santo. Josué tem uma visão parecida, um dia ele vê o anjo do Senhor, e quando ele vê o anjo do Senhor fala para ele, olha, tira a sandália dos seus pés, se prostra, porque o lugar que você está é um lugar santo também. Esses homens têm uma vida parecida, por quê? Porque Josué viu que ele poderia seguir um modelo, um exemplo, de um homem que já caminhava na fé antes dele. Você vai reparar que o capítulo seguinte do texto que a gente vai ler, é o primeiro capítulo do livro de Juízes, e no livro de Juízes as pessoas andam sozinhas, e por isso elas fazem uma opção de bobagem. Por quê? Porque elas não conhecem pessoas que caminham com Deus e sirvam de influência positiva para elas. O que vai estar escrito nesse texto aqui, meus irmãos, é algo que eu gostaria que estivesse escrito, anota aí, Raquel, beleza? Eu gostaria que estivesse escrito na minha lápide. Conversa fúnebre, né? Pô, olha só, meus irmãos, se eu morrer e alguém disser isso, é coisa boa demais. O texto vai dizer que enquanto Josué viveu, as pessoas à volta dele seguiram a Deus e não se desviaram. Poxa, como eu gostaria que isso fosse uma realidade na minha vida. Enquanto eu vivo, as pessoas à minha volta servem a Deus e não se desviam. Está preparado para ler esse texto? Ó, Josué 24:31 diz assim: Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Amém. Esse texto foi escrito depois que Josué morreu. Esse texto foi escrito para dizer que Josué, depois de ter morrido, ele tinha influenciado tanta gente, que tinha uma geração que ainda viveu durante bastante tempo, e mesmo depois da morte dele, uma galera ainda continuou servindo a Deus, até que essa geração passa, e aí você entra no livro dos Juízes, e aí você vê cada um seguindo o seu próprio coração, seu próprio caminho. A primeira lição que esse texto traz para a gente é simples: somos influenciados. Primeira lição, nós somos influenciados, seja para o bem, seja para o mal. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33, a palavra de Deus vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você seja uma pessoa educada, às vezes educada até na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor, dependendo da companhia com a qual você caminha na sua vida, você acaba se corrompendo, você acaba falhando, você acaba se desviando por conta dessas influências. A vida de Israel, por exemplo, desse povo, é bem marcada por isso. No último final de semana de treinamento, a gente viu o estudo dos livros históricos que narram a história dos reis de Israel. Então você tem Samuel, você tem o livro dos reis e você tem o livro das crônicas. Nesses livros você vai perceber o seguinte: quando o rei caminhava com Deus, o povo caminhava com Deus. Quando o rei caminhava sem Deus, o povo caminhava sem Deus também. É claro que a gente sofre influência. A gente se veste de um modo mais ou menos parecido. Hoje está um pouco mais frio, mas quando está mais calor, você vai perceber que tem muita gente com camisa de time de futebol. É que a camisa de time de futebol com a manga longa assim é mais cara ainda do que já é cara aquela camisa normal. Aí, pô, tem que ser muito torcedor para comprar aquela camisa ali. A gente se veste com uma moda parecida com a moda da praia, porque a gente está nessa região aqui. Então essa moda surf, né? Surfwear é o que a gente se veste. A gente é bem parecido nos nossos gostos, nas nossas preferências, porque a gente sofre influência o tempo todo. Primeiro salmo do livro dos Salmos, Salmo número 1, vai sustentar essa tese para a gente com toda certeza. Há 2 conselhos que influenciam a nossa vida.
o conselho de Deus e o conselho que não vem de Deus, que é chamado conselho dos ímpios. Qual o conselho que você vai seguir? É a pergunta que o salmista faz para você no livro dos Salmos. Nós somos influenciados com certeza. A grande questão é, quais são as nossas influências? O que está influenciando a nossa vida? Segunda lição que esse texto traz para a gente, nós somos também influenciadores. Você pode não ter mais de 1000 seguidores, como eu tenho, sei lá, muito pouco. Pô, começa a me seguir aí, gente, que isso? Minha mídia social está lá embaixo, pessoal. Pô, se a igreja toda me seguisse aí, já melhorava. A gente pode não ser um influenciador assim, virtual, digital, mas a gente influencia as pessoas que estão perto de nós. A Bíblia vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 14, que a mulher santifica o marido e seus filhos, e o marido, quando crente, ele santifica a mulher e seus filhos. O que a Bíblia está querendo sustentar aqui? Que há uma influência, e essa influência a gente exerce, pode exercer para o bem também. Um homem chamado Bill Bright, esse homem teve uma visão que foi a seguinte: ele muito jovenzinho, estava na universidade, e ele se converte, ele crê em Jesus Cristo de todo o coração. E ele pensa, poxa, meus amigos estão perdidos, são muitos nessa faculdade. Como eu gostaria que eles se convertessem também. Só que ele faz as contas, ele era um cara razoável, racional. Ele faz as continhas dele e ele pensa assim, poxa, nem se eu gastar minha vida toda para evangelizar essa faculdade toda, falar sobre Cristo para todo mundo, não vou conseguir. É muita gente. Então ele traça um plano com Deus, ele diz assim, Senhor, eu vou falar do seu nome, vou investir na vida dessas pessoas, e são poucas pessoas. E ele crê que se o Senhor alcançasse aquelas pessoas, aquelas alcançariam outras, que alcançariam outras, e que no final das contas, muitas pessoas da faculdade poderiam crer em Jesus Cristo. Não sei se você sabe, mas esse é o método de Jesus. Jesus fez assim também. Jesus poderia ter feito a obra dele sozinho, irmãos. Seria tudo perfeito, mas é da vontade do Senhor que a gente participe dessa obra. É da vontade de Deus que a gente participe da obra dele. Jesus escolheu 12. Um foi o traidor, estava no meio, mas não creu na palavra da verdade. Jesus envia mais 70 ou 72 pessoas. Jesus investe em grupos menores, que investem em grupos maiores, para que o Evangelho chegue para todas as nações. E hoje a gente está aqui no Brasil, eu vim da cidade ao lado, fui alcançado pela palavra de Deus. Nós somos influenciadores, e você pode pensar assim, pô, mas eu sou uma pessoa nova, eu não tenho muito preparo. Uma vez eu estava num aniversário, era um sítio, aniversário de criança, com os meus filhos. Geralmente eu falo mal das crianças aqui, agora eu vou falar bem. Estava num aniversário com os meus filhos, aí era um sítio, eles pequenininhos, as crianças estavam desaparecidas. Aí quando a criança não está gritando, berrando, chorando, você pensa assim, meu Deus, aconteceu algo grave. E aí a primeira opção é ver se eles estão vivos. Estavam. Percorri o sítio assim, avistei meus filhos num campo de futebol. Sabe o que estava acontecendo no campo de futebol? Meu filho pequenininho assim, estava com a bola debaixo do braço e falava para um garotinho assim, ó, você vai lá e bate o lateral, você fica aqui e recebe, ó, você vai lá para o gol. Meus irmãos, aquelas crianças sem juízo, sem noção, elas estavam obedecendo às loucuras do meu filho. Obedecendo, e elas faziam, e ele falava, vai, e elas iam, e bate aqui, recebe aqui, você marca fulano. Porque desde criança a gente pode influenciar as pessoas à nossa volta, positiva ou negativamente, a gente pode influenciar quem está pertinho da gente. Terceira e última lição desse texto. Precisamos da sabedoria e da santidade de pessoas comprometidas com Jesus do nosso lado.
Precisamos da sabedoria e da santidade de pessoas comprometidas com Jesus do nosso lado. A primeira questão é a gente pensar que a gente precisa se livrar de toda a solidão que serve para a gente como uma tentação na nossa caminhada cristã. É possível, irmãos, que a gente pense que viver sozinho e isolado seja melhor do que se misturar com as pessoas. Eu confesso para os irmãos que eu sempre tive dificuldade de interação social. Por mais que eu esteja aqui na frente, minha mão está suando bastante, geralmente fica gelada, meu coração acelerado. No entanto, a Bíblia diz que andar sozinho é andar em perigo. Andar sozinho é perigoso demais. Quem é daqui da cidade ao lado tem toda certeza disso. Eu que vim dessa cidade, cara, andar sozinho, meu irmão, é um perigo. No entanto, a Bíblia vai demonstrar para a gente com textos esse negócio. Então, por exemplo, quando Deus cria todas as coisas lá nas narrativas da criação, no relato da criação, no início de Gênesis, Deus vai criar e vai dizer isso é bom, Deus vai criar e vai dizer isso é bom. Só que tem uma hora que Deus vê que não era bom. E justamente o que Deus vê que não era bom? Que o homem estivesse só. A solidão para o ser humano, ela é destruidora. A solidão para o ser humano se transforma em doença. A solidão para o ser humano é vaidade. É aquilo que diz Eclesiastes 4, capítulo 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois se tornam mais fortes. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. É o que diz a palavra de Deus. É claro que sozinho a gente pode ser vencido com facilidade. Mas quando são dois, principalmente se o cara que está do seu lado é o Matusalém, aquele cara grandão, fortão, vai ser difícil te vencer agora. Cordão de 3 dobras é um negócio meio doido desse texto. Por quê? Porque quando você dá um nó, ficam 3 partes ali no cordão. Porque a lógica do texto é assim, né? O homem sozinho pode ser vencido, mas 2, aí fica 3 no final. Alguns vão sugerir que dentro da palavra de Deus a matemática é realmente diferente. 1 mais 1, como na música do Beto Guedes, é sempre mais do que 2. 1 mais 1 é sempre mais do que 2. Por quê? Porque 1 mais 1 no reino de Deus é estar com Cristo. É estar com Cristo. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. 2 com Jesus já são 3, e com Jesus são ampla maioria. O reino de Deus, então, destaca isso para a gente nos exemplos dos homens de fé e das mulheres de fé também. Você vai ver no reino de Deus várias duplas, vários trios e vários grupos na Bíblia. Por exemplo, Abraão e Ló. Enquanto Ló caminhava com Abraão, estava tudo certo. Só que um dia Ló, por causa da riqueza, por causa dos problemas que são gerados pela riqueza, Ló resolve se afastar de Abraão e ele sofre as consequências dessa decisão ruim. Moisés não anda sozinho, Moisés anda com Arão. Moisés anda também com Josué. Josué anda com Moisés e Josué anda com Calebe. Davi anda com Jonatas. Elias e Eliseu estavam juntos. Pedro, Tiago, João e o barquinho, já são 4. Maria, Marta, Lázaro, Maria e Maria Madalena, Barnabé e Paulo, Paulo e Timóteo, Timóteo e Tito. A Bíblia vai apresentar para a gente com ordens e com exemplos que a gente não deve viver sozinho, porque viver sozinho é perigoso demais. Por outro lado, o que a Bíblia está querendo dizer para a gente é que ao passo que a gente escolhe alguém para não andar sozinho, e essa é uma ordem, a gente precisa saber escolher quem anda com a gente. Você precisa escolher as suas referências dentro da palavra de Deus. E olha só que coisa interessante. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué.
e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Essa é a chave desse texto, irmãos. Quando você for escolher uma pessoa para andar contigo, uma pessoa para você abrir seu coração como um discipulador, por exemplo, o ideal é que essa pessoa seja mais velha que você. Quando eu falo a palavra velho para os meus filhos, eles dizem assim: não pode falar velho, pai. Fala idoso. Idoso. Às vezes eu digo: cara, eu estou ficando velho, eu me olho no espelho e eu mesmo digo para mim mesmo: estou ficando velho. E eles dizem: não, é idoso. A Bíblia traz uma palavra ainda mais bonita para você e para os meus filhos: ancião. Beleza? Então, olha só, quem é uma boa influência? De modo geral, vou dar um lenço para os mais jovens aí, depois podem me abraçar e chorar lá fora. De modo geral, são pessoas mais velhas. De modo geral, raríssimas exceções, mas de modo geral, são pessoas mais velhas. De modo geral, o conselho dos seus pais é muito mais sábio do que os seus. Dos seus avós, mais ainda. Não é só colar com uma pessoa mais velha, mas o texto está dizendo assim, ó: pessoas que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Então, a lógica do texto é que você não deve ficar sozinho, mas escolher pessoas mais velhas para caminharem contigo, pessoas mais velhas que conhecem aquilo que Deus fez e faz. Você precisa escolher pessoas que têm experiência na caminhada cristã, pessoas que têm quilometragem aí na caminhada cristã, pessoas que conhecem a Jesus Cristo. O povo esteve firme enquanto Josué esteve vivo, e as pessoas mais velhas que conviveram com Josué também. Como que a gente vive essa palavra, como que a gente aplica isso tudo ao nosso coração? Primeira aplicação: escolha com sabedoria as suas influências. Escolha com sabedoria as suas influências. Dica de ouro: pessoas mais velhas que andam com Deus. Busque um discipulador, uma discipuladora. Busque um discipulado para que te oriente, para que você preste contas, para que você abra o seu coração. Alguém que anda sozinho tem toda a propensão a cair no abismo e não vai ter o auxílio de outra pessoa para tirá-lo de lá. Existe um grupo aqui de discipulado na igreja. Busque o líder da sua célula para que você consiga um discipulador para caminhar do seu lado, para que você preste contas, para que você abra seu coração. Irmãos, aqui na igreja, todo mundo, do mais novo ao mais velho, presta contas. Os pastores se reúnem para prestarem contas das suas vidas, para abrirem o coração, para serem orientados dentro do conselho de Deus também. Eu abro o meu coração para os pastores para que eles me ajudem na caminhada. Ninguém deve andar desgarrado, ninguém deve andar sozinho. O peixe fora do cardume se torna um alvo fácil. Avalie o nível de confiança que você tem também em relação aos seus líderes. Então, olha só, se você pertence a essa igreja, ou se você pertence a outra igreja, você precisa avaliar o nível de confiança que você tem nas pessoas que te lideram. É claro que o povo seguiu ao Senhor porque confiava em Josué e naquelas pessoas mais velhas. Se você não confia nas pessoas que te lideram, você precisa, de modo urgente, buscar pessoas que te liderem de modo confiável. A entrega que é necessária no reino de Deus é uma entrega sem reservas, é a entrega da vida toda. Abra a sua casa para que o reino de Deus seja usado para transformar a sua vida também. Então convide as pessoas
mais velhas da igreja para te conhecerem o seu lar, sobretudo o seu discipulador. Então, por exemplo, é possível que eu me sente com o meu discipulador e diga para ele que, tá tudo legal, lá em casa mil maravilhas, está tudo dando certo. O correto seria eu chamá-lo para ele um dia ver a confusão que está sendo lá em casa. E de repente, ele sendo uma pessoa mais velha que eu, ele pode me orientar, me dar um conselho. Moisés era uma pessoa que sabia ser aconselhada e foi aconselhada pelo seu sogro. Josué sabia ouvir o conselho de Moisés também. Tem uma hora que os dois estão descendo do monte. Lembra dessa parada dos 10 mandamentos? Moisés sobe no monte lá e Josué fica esperando Moisés na metadinha lá do monte. E o povo está lá embaixo. Aí no meio do caminho, Arão já fez um bezerro de ouro e a galera já está fazendo barulho. E aí quando eles estão descendo, Moisés fala para Josué assim: Josué, está um barulho no acampamento. Aí Josué fala: é barulho de guerra. Josué é um garoto novo. Geralmente as pessoas mais novas, elas agem assim, com impulsividade, com paixão. Tem um livro de um cara português chamado Coração, Cabeça e Estômago. Camilo Castelo Branco é o nome do autor. E ele vai separar as fases da vida assim: coração é a fase da juventude, cabeça é a fase da maturidade, estômago é o final da vida. Aí você tem que ver lá o que é a história. Mas os jovens são assim, coração. Josué olha para Moisés e diz: é guerra, está acontecendo. Provavelmente Josué já puxa a espada. E Moisés fala: não, isso é barulho de festa. É outra coisa, entende? Você precisa de uma pessoa mais velha. E era o quê? Quando desceram era barulho de festa. Só que era festa pelos motivos errados. Quando você está diante de uma pessoa mais velha, ela te dá uma visão da vida que você não possui. Isso é importante para guiar os seus caminhos. Como que você vai avaliar a pessoa para caminhar contigo como uma grande influência do caráter de Jesus Cristo? Você precisa conhecer a palavra de Deus também, senão você vai ser facilmente enganado. Senão você vai ser enganado pelos falsos profetas, pelos falsos apóstolos. É necessário conhecimento da palavra, é necessário jejum, é necessário oração, busca intensa pela verdade de Deus. Quer aprender a orar? Venha aqui orar com as mulheres aqui do Move. Venha às quintas-feiras aqui à igreja para orar com toda a igreja. É assim que a gente aprende a orar, com os irmãos mais velhos, ouvindo os irmãos mais velhos na fé, orando a Deus, se colocando diante de Deus com todo o temor que a gente precisa ter quando a gente é mais novo e muitas vezes não tem. Então é importante a gente aprender com essas pessoas. Segunda e última aplicação: influencie fielmente a sua geração. Você também pode influenciar. Influencie fielmente a sua geração. Saia do buraco, saia da caverna, saia dessa concha que você se meteu. Tente se misturar. Irmãos, vou confessar um pecado para vocês. Uma coisa que eu acho insuportável é ir para o Plaza Shopping, sentar naquela praça de alimentação lotada no final de semana. Para mim, esse negócio é insuportável, porque eu tenho uma certa fobia, assim, e essa fobia aumenta, como eu vim da cidade ao lado, quando eu como. Quando eu como, eu não quero muita gente perto do meu prato, não sei porquê. Um negócio meio doido. Gente perto do meu prato me dá um incômodo terrível. Mas eu sei que eu tenho que vencer isso e eu luto contra isso todo dia. Por quê? Porque eu sei que o meu mestre fazia assim. Jesus comia com pecadores e publicanos. Jesus se misturava com as pessoas a ponto de ninguém conseguir identificar quem era Jesus, senão por um beijo, senão apontando o dedo na traição, porque Jesus se parecia externamente com todo mundo. Mas é claro que ele era o Messias, o Filho de Deus, mas externamente ele se parecia com todo mundo. Jesus descreve o seu coração como um coração manso e humilde. O que Jesus quer dizer com isso? O coração dele é acessível.
Se o coração de Jesus, o nosso Mestre, é acessível, como o nosso não seria? Como eu me julgaria maior do que Jesus, para que eu fosse marrento, para que eu fosse insuportavelmente separado dos outros, soberbo? É claro que eu não posso agir dessa maneira. Abra a sua casa para a igreja, misture a sua vida com a igreja, isso vai ser bênção para você. Irmãos, eu sei que a situação está complicada, financeiramente, para todo mundo. Hoje você vê se a pessoa é rica, se ela tiver azeite extra virgem dentro de casa. Antigamente era outra coisa, você via, sei lá, o carro, a casa da pessoa. Agora não, azeite extra virgem, se tem na casa da pessoa é rica, com certeza. Eu sou classe média, irmãos, porque eu tenho um azeite extra virgem que fica lá no alto para ninguém tocar. E eu tenho aquele óleo composto, que é o diretão, a gente vai jogando óleo composto. Meus filhos vão comer na salada deles é óleo composto, direto, óleo composto. Só que é que eles não sentem gosto, gente. Poxa, isso não é nem pecado, né? É óleo composto. Aí na minha é um fio, agora é fio. Pela primeira vez eu entendi essa expressão fio de azeite, é assim. Fio de azeite. Chorando para Deus multiplicar. Abra a sua casa, abra a sua vida, abra a sua geladeira, meu irmão, para receber a igreja, se misture. Abra a sua vida também para as pessoas que você gostaria de ganhar para Jesus Cristo. Poxa, chame essas pessoas para a sua casa, permita que elas convivam contigo, testemunhem através da sua vida, da sua mansidão. Irmãos, a questão que está sendo colocada para nós é que, infelizmente, muitos estão perdidos em seu próprio sofrimento. Você já imaginou isso? Você que conhece Jesus Cristo, como seria a sua vida sem Cristo? Irmãos, como seria desesperadora a nossa vida se a gente não tivesse esperança de salvação, se a gente não conhecesse o Filho de Deus que resgatou a nossa vida e que hoje nós somos considerados amigos de Deus. Assim são as pessoas que não conhecem a Cristo. Abra a sua vida, influencie essas pessoas para que elas conheçam também e tenham a mesma felicidade que você tem hoje, de saber que o Rei dos Reis é seu amigo pessoal. Vive do seu ladinho, te conforta, te consola, cuida da sua vida. Não há nada melhor do que Jesus, certamente. Enfim, irmãos, precisamos da sabedoria e da santidade de Deus para que a gente escolha pessoas cheias de sabedoria e da santidade de Deus também, que sejam comprometidas com Jesus Cristo para influenciar a nossa geração. Se não fosse a igreja, irmãos, tenho certeza que o mundo já teria desabado, o nosso país também. Que você seja a influência que faça toda a diferença para que outras pessoas sejam alcançadas por Jesus Cristo. Que Deus nos dê sabedoria para que a gente viva essa palavra. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo seu evangelho glorioso. Obrigado porque a nossa história foi realmente transformada pelo teu Filho Jesus. E hoje a gente não vive mais para a nossa própria vontade, Senhor, mas a gente vive, Senhor, para a Tua vontade, para os Teus caminhos, Senhor, para a Tua verdade. Ajuda, Senhor, a gente a se aproximar das pessoas que vão influenciar a gente, de modo que a gente cresça na fé. Pessoas que sejam firmes com a Tua palavra, que conheçam o Teu caráter, Senhor. E, sobretudo, Senhor, ajuda-nos a abrir a nossa vida para que outras pessoas Te conheçam também, para que através de nós, a nossa geração possa testemunhar que ninguém se afastou dos Teus caminhos enquanto a gente viveu. Senhor, seria um sonho se isso acontecesse. Você é o único que pode realizar. Eu peço que seja assim, em Teu nome. Amém.